Muito bem, pessoal. Vamos para a última parte da nossa aula de função exponencial. Antes de dar continuidade, fazendo o exemplo 8, vamos só relembrar que agora, quando a gente olhar para uma função exponencial, pode ser aqui no formato padrão, a gente já consegue identificar vários termos. Veja que nesse caso, o expoente ele representa o tempo, que é o número de ciclos que a função vai ser submetida, nesse caso representado em ano, tempo dado em ano. O B representa a quantidade inicial da grandeza estudada, nesse caso o número de indivíduos. E aqui a base da potência contém a taxa de crescimento ou decrescimento. Nesse caso, como a gente vê que a função é crescente, a base é maior que 1, a taxa de crescimento está aqui em 5% desse tempo aqui, que é ano. Ok? Então a gente já pode avaliar, de uma maneira matemática, as funções que estão apresentadas aqui no exemplo 8. Vamos ver. Para cada uma das funções dadas a seguir, e indique se é de crescimento ou decaimento exponencial. Certo? Depois encontre a taxa percentual constante, que é de crescimento ou decaimento. Antes de a gente partir para essa análise, vamos dizer se elas são funções crescente ou decrescente. Decaimento, porque é um termo mais usado do que decrescimento no caso de função exponencial, né? Assim como talvez você já tenha ouvido o termo decaimento radioativo, né? Quando a gente calcula a perda de massa ou a perda de elemento de um composto radioativo. Tá? Também segue uma função exponencial desse tipo aí. Então vamos ver as funções que são crescentes e decrescentes, ou então de crescimento e decaimento, certo? Vamos anotar aqui do lado. Isso a gente já consegue fazer facilmente. Aqui eu coloquei funções escritas no seu modo mais variado, tá? Que envolve inclusive algumas aplicações. Mas vamos olhar aqui, ó. Primeira função P. Aqui está a quantidade inicial, né, relacionada a P, e aqui nós temos a taxa. É a taxa de crescimento por quê? Porque o número que está aqui dentro do expoente, a base da potência, é um número maior que 1. Então, esse caso é crescimento. Esse caso aqui, ó, nós temos 50, que é a quantidade inicial de Q, mas a base aqui é menor que 1, está entre 0 e 1. Nesse caso, nós temos, então, uma função exponencial de decaimento. Certo? Aqui, ó, nós temos outra, né? Função que calcula t em relação ao tempo, possivelmente, pode ser tempo, né? A gente não tem indicação do que seja. Ó, número menor que 1, entre 0 e 1. Então, também é decaimento. Aqui nós temos uma função, ó, que calcula um v, um valor, né? Maior que 1, 1,14. Então nós temos aqui crescimento. Aqui a nossa tradicional função f de x igual a 2 elevado a x. Vejam que a base aqui é maior que 1, então facilmente crescimento. A função exponencial natural, e na x, o e é 2,71, 82, 81, também maior que 1, crescimento. Opa, nesse último caso nós temos que ter um cuidado, por quê? Porque no nosso modelo padrão, o expoente lá é t ou x, ele é único, e aqui nós temos um acompanhante. Daria para escrever essa função aqui na base e, porque na base e nós temos o coeficiente para o expoente, sim. Mas aqui nós podemos simplesmente juntar esses dois termos, né? Vamos fazer isso inicialmente. Vejam só. Somente para a parte exponencial, ok? Então nós temos que 2 elevado a 0,4x pode ser igual, por uma propriedade de potência, quando a gente tem um expoente com multiplicação, a gente pode fazer assim, ó. Certo? Aplicamos uma propriedade de potência. Quando eu tenho potência de potência, esses dois se multiplicam, 0,4 vezes x, 0,4x. Então, se eles estão multiplicando, a gente pode escrever assim. Inclusive, eu poderia mudar a ordem. Poderia colocar o x para dentro e o 0,4 para fora. Porque na multiplicação, 0,4 vezes x não importa a ordem. Tá? Muito bem. E aqui, nós poderíamos separar. Eu vou colocar igual aproximadamente, porque não vamos colocar valor exato. Você pode pegar, né? Calculador, olha só. E fazer 2 elevado
a 0,4. 0,4. Veja o número que nós temos. 1,3195. Eu vou colocar com 4 casas para dar um pouco mais de precisão. E sempre arredondando, né, no momento que eu usar 4 casas. Então, ó, 1,3195. Tá? 1,3195. Então, aqui eu vou deixar 1,3195. Eu coloquei o símbolo de igual aproximadamente, porque não é exatamente esse número. Mas com 4 casas aqui, a gente tem uma boa aproximação para a maioria dos casos. Então, essa função aqui, ó, ela pode ser reescrita. Certo? Pode ser reescrita. Eu vou escrever aqui, ó, n de x é igual, olha só que númerozinho simpático, 18.000. Então eu posso dizer oi, 18.000. E aqui nós teremos 1,3195 e o x ficou lá fora. Ah, aqui eu acabei não escrevendo, né, pessoal? Esse resultado aqui, ó, é somente do 2 elevado a 0,4, tá? Nós temos aqui por fora ainda o x, ok? Ó, esse é o resultado só que está aqui dentro. Então já é uma aproximação, tá? Então essa função já é uma aproximação dessa. Mas em muitos casos a aproximação é o suficiente. N de x igual a 18.000 e o 2 elevado a 0,4, 1,3195 e ficou x. Agora ficou no modelo tradicional, né? B vezes A elevado a x, e a gente vê que esse número aqui é maior que 1, então ela também é uma função crescente, tá? Já estava um pouco visível aqui, né, mas para não ter dúvida já escrevemos o formato. Agora para o próximo passo, do exercício que pede para encontrar a taxa percentual constante de crescimento, constante porque ela se mantém a mesma, né? Ó, tá? A taxa exponencial, né, se mantém a mesma. O crescimento da função não é padrão, né? Não é constante, tá? Mas a taxa é. A gente vai fazer uma seguinte observação. Já definimos, né, as funções que são crescente e decrescente. Tivemos só 2 decrescentes, certo? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos só falar um pouquinho mais sobre esse formato, né, de função exponencial que aparece em outros locais. Esse é o formato padrão que a gente adotou para estudar a função exponencial, mas existe isso aqui, ó, que a gente vai em alguns casos colocar, que o f de x calcula sempre a quantidade de alguma coisa. E o b a gente já viu que é sempre a quantidade inicial, que é zero, dessa mesma coisa. Ok? E aqui, ó, que nós temos a base da potência, essa base vai dizer se a função é crescente ou decrescente. Então a gente vai escrever assim, ó, 1, que mantém, né, a taxa. Quando houver um crescimento, a gente vai escrever mais i, que i é a taxa de crescimento. Ou então a taxa de decrescimento, quando a gente usar o menos. E n é o número de ciclos, que pode ser tempo, que pode ser, esse tempo pode ser dado em meses, pode ser dado em ano, e o número de ciclos também pode ser a quantidade em que esse fenômeno vai ser experimentado, né, que não precisa ser um tempo específico, ok? Pode ser uma vez, 2 vezes, 3 vezes, certo? Então a gente vai usar esse formato aqui, ó, que nada mais é que o formato padrão que a gente viu de função exponencial, só que escrito com outras letrinhas, tá? Para lembrar que o b aqui é a quantidade inicial dessa quantidade que está aqui, e que aqui a gente vai fazer uma distinção de crescimento e decrescimento, que vai depender dessa taxa aqui, ó, que é o i. O i vai ser escrito assim, pessoal, se for 5% ao ano, 5% a gente escreve 5 por 100, ok? E o i, então, pode ser escrito assim, ó. A gente sabe que 5% dá, dividindo essa fração, né? Fica 0,05. Ao ano, a gente costuma escrever assim, ó. Ao ano. 5%. Tá? Dividindo a calculadora fica isso aqui, ó. Lembrando que a porcentagem sempre está nas duas casas aqui, né? Até chegar a 99%, depois da vírgula. Tá? Ao ano. Como é que ficaria uma taxa de 14% ao mês? A gente sabe que 14% é 14 por 100. Certo? E a gente vai escrever assim, ó, I igual a 0,14. Ao mês é
AM, certo? Ao mês. Pode ser ao dia, ao mês, ao ano, tá? Muito comum, ao ano, ao mês. E a gente vai lembrar que nessa fórmula aqui, se a taxa for mensal, o tempo aqui tem que ser mês, certo? Se aqui a quantidade inicial estiver numa unidade, aqui vai estar na mesma unidade, certo? Essa forma também ela pode ser escrita do ponto de vista financeiro. Vejam só, a forma da matemática financeira de juros compostos, ou então juros sobre juros, né? Ela pode ser escrita desse jeito aqui, ó. É simplesmente a troca das letras, ó. A quantidade inicial, quando é dinheiro, pode ser chamada de valor presente. E a quantidade que eu vou ter lá na frente, calculada num determinado número de ciclos, é o valor futuro. E na forma da matemática financeira só aparece o mais por quê? Porque se essa fórmula aqui vai capitalizar dinheiro, ele só vai aumentar, né? E aqui o N também pode ser trocado por T, tempo, ou N número de ciclos, certo? E também aparece assim, ó, em vez de valor presente, que é o dinheiro que você tem no presente, no momento atual, pode ser C, de capital, capital inicial. Tá? Também pode aparecer assim, ó, capital inicial, ou somente C. E aqui vai ser montante, que é o dinheiro lá, um monte de dinheiro, um montante que é o dinheiro que você vai ter depois de capitalizado. E também no lugar de N, que é o número de ciclos, né, também pode aparecer T, porque é tempo, né? É tempo. Se tempo aqui for dado, de novo, em anos, aqui é a taxa anual. Se for dado em meses, aqui é a taxa mensal. Se for dado em semanas, aqui é a taxa semanal. Tá? Para vocês verem que essas duas relações aqui da matemática financeira correspondem a essa, que corresponde a essa. Ok? A única diferença é que na parte financeira, né, na matemática financeira, normalmente só tem o mais porque só vai crescer, né, o investimento. E a gente sabe que aqui pode aparecer o menos, por exemplo, num decaimento radioativo, em que o material perde sua massa, né, perde a massa radiativa, então o decaimento é com uma taxa que tem o menos aqui. Legal? Muito bem. E ainda nós temos também, pessoal, vejam só, o nosso modelo de função de Bézier. Também temos a capitalização, né, que é chamada de capitalização contínua, ou então juros contínuos, que trata com a formulazinha do E, que é uma forma que calcula o valor futuro, ou então montante, quando você tem um valor presente ou um capital inicial, aqui o T e a taxa. Notem que agora a taxa ela fica no expoente, tal qual o modelo de função de Bézier. A taxa vai aparecer lá em cima. Se essa taxa for anual, aqui o tempo é ano. Essa fórmula aqui de juros contínuos ou capitalização contínua é uma forma que você pode calcular o valor futuro, que é o montante de dinheiro, a qualquer instante, a qualquer momento. É como se o dinheiro fosse capitalizado segundo a segundo, ok? Por isso que ela é chamada de contínua. A gente não vai tratar desse mérito, né? Mas fica a curiosidade para vocês saberem aí, certo? Muito bem. Agora que nós já vimos a similaridade das relações, que na verdade todas elas são uma só, a gente vai tratar desse formatinho aqui, que ele é um pouco mais agradável para nós, porque essa quantidade pode ser também dinheiro, pode ser qualquer outra coisa. Certo? Muito bem. Então voltamos aqui ao nosso problema. Já definimos as funções exponenciais, se elas são crescentes ou decrescentes. E agora ele pede também a taxa percentual de cada uma delas. Vamos lá. Vamos começar com nossos casos. Na primeira aqui, ó, nós temos a quantidade de P sendo calculada. A quantidade inicial P é 2.100, nós sabemos o que é. E aqui está a taxa. Como essa fórmula aqui a gente já sabe que é maior que 1, então está usando o sinal de mais. Então é só pegar o que está atrás da vírgula, pessoal. Ó, tá? Então a taxa aqui é o quê? O I vai ser igual, porque é 1 mais I. O 1 já está aqui. Então o I é 0,307. Certo? Está após a vírgula. Se eu quiser colocar na forma percentual, o que nós temos aqui? Basta multiplicar por 100. Né? O I vai ser, se eu multiplicar por 100, pula duas casas, 30,7%. Na verdade, pessoal, eu não mudei o número, porque 30,7%, se eu pegar, ó,
30,7, estão vendo aí, ó? Por cento é por 100, dividido por 100. Vejam lá, ó, 0,307, que é o número que nós temos aqui, 0,307, tá? Essa porcentagem aqui e esse número aqui é o mesmo valor. Só que aqui fica mais visível, né, na hora de falar. Tá? Fica mais inteligível, vamos dizer assim, né? A gente vê que é 30,7%. Vamos deixar as duas decrescentes para o final, tá? Vamos pegar as crescentes aqui, ó. Nesse caso aqui, né? I é igual o que está após a vírgula, né? Tá vendo? Porque é 1 mais I. Então 1 já está aqui. Você poderia até escrever isso, mas eu acho que é desnecessário, né? Nós temos quanto? 0,14, que é 14%. Opa, pessoal, se gerar alguma dúvida, né? Então, vamos lá. Você poderia escrever assim, ó. Tá? Vamos fazer aqui. Vamos fazer separado, que eu acho que o nosso espaço vai ficar um pouco justo aqui, tá? Vamos fazer uma folha aqui, ó. Caso você tenha dúvida, né? Olha lá, ó. O 1,14, ele está dentro de parênteses. Então, ele corresponde ao quê? Ao 1 mais I. A gente pega o mais porque ele é maior que 1. Então, isso aqui é igual a o 1 mais I. Certo? E a gente quer saber que a taxa, é só passar esse 1 para cá. Então, 1,14 menos 1 é igual a I. Certo? Então, se você fizer 1,14 menos 1, vai ficar 0,14 igual a I. Que foi justamente o que eu escrevi aqui, ó. 0,14. Certo? Com D1 é mais fácil, a gente pode escrever isso de forma direta, né? Então não teria problema nenhum. Tá? Pode fazer o cálculo caso você se sinta mais seguro. Sem problemas nenhum. Bom, então já fizemos desse aqui. Vamos fazer agora desse caso aqui, ó. Certo? 2 elevado a x, tradicional 2 elevado a x. Aqui temos um 2 embaixo da potência, então na verdade é 1 mais 1. Eu acho que vale a pena a gente fazer separado. Então vejam só. Né? No caso de 2 elevado a x. O 2 ele é igual a 1 mais i. Certo? Então se eu passo lá para lá, fica 1 é igual a i. Porque 2 menos 1, 1. 1 é igual a i. Se eu quiser escrever isso aqui em porcentagem, como é que vai ficar? É só multiplicar por 100. Multiplicando isso aqui por 100, fica 100%. Na verdade, eu multiplico por 100 em cima e 100 embaixo, né? Para ficar uma fração. 100%. Ok? Então, o I é igual a 1, que vai ser 100%. Vejam só, pessoal, só para que ninguém tenha dúvida, né? 100%. Quanto que é isso aqui? 1. Eu não estou mudando o valor, né? Só estou escrevendo em outro formato, tá? 100%, que é o que está escrito aqui, que é 1. Ok? Então, nessa função aqui, ó, nós temos um crescimento de 100%, tá? Porque é um 2. E o último caso e na x, como ficou um pouco justo aqui, o último caso não, né? Mais um caso e na x, vamos fazer separadamente aqui também. Tá? Aqui nós vamos fazer uma aproximação, ó, porque o E, né, é 2,718281. Vamos aproximar, certo? Isso aqui está na base, então isso aqui é igual a 1 mais i. Por que eu estou colocando mais? Porque é maior que 1. Então, esse 1 passa para cá subtraindo, vai ficar 1,718281. Certo? 1 passou para lá subtraindo. Então, a nossa taxa aqui vai ser quanto? Se eu multiplicar por 100, a vírgula pula 2 casinhas. Então, vai ficar 171,82%. Tá? 2 casinhas, ó. Ok? Então, na função, faltou um pouquinho de espaço aqui, né? Vamos destacar, tá? Vamos voltar aqui, faltou um pouquinho de espaço, vou colocar um asterisco aqui, vou escrever aqui do lado, ó. Nisso aqui o i vai ser quanto? Vai ser 1,71, 82,81, que vai gerar
Vamos colocar direto o resultado final, né? 171,82%. Aqui vale a pena fazer o seguinte, ó. A gente pode colocar um tiozinho aqui no sinal de igual, significa que é igual ou aproximadamente, porque esse número aqui já está aproximado, certo? Então aqui também é uma aproximação. Claro que para alguns casos essa aproximação é bem o suficiente, tá? Então, na verdade, a aproximação está aqui desde o começo, ó. Que é o número de Euler, né? 2,71, 82, 81, assim vai, é um número racional. Tá? A gente aproximou. E é legal deixar assim representado, porque qualquer um que entende vai olhar aqui e diz, opa, já tem uma aproximação. Tá? É muito comum usarmos a aproximação, mas ela tem que ser sempre muito bem feita. Certo? Então está aqui esse caso. E o último caso aqui, ó, né? Também a função já foi reescrita, né? Foi reescrita, vamos lá. Aqui está ela. Ela foi reescrita. E nós já podemos ver aqui a taxa, né? Então, quanto que vai ser o I aqui? O I está após a vírgula, né? 0,3195. Mas, se eu quiser escrever em porcentagem, esse I vai ser, multiplica por 100, né? 31,95. Se eu multipliquei por 100, aqui eu divido por 100. 31,95%. Certo? Um belo crescimento dessa taxa aqui. Tá? Fizemos direto, podia fazer todo o procedimento que foi feito nas outras, né? Tudo que está aqui dentro é 1 mais I, mas como a gente já viu, é só tirar um que está na frente. Ok? Esse caso está aqui, já foi feito. Esse caso está ali, o 2. Ficou faltando somente o quê? Ficou faltando somente os dois casos em que temos a função decrescente. Vamos lá, então. Aqui na função decrescente, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque tem uma subtração. Então, vamos lá. Certo? Vamos lá. Esse caso aqui, temos a quantidade inicial da grandeza que está sendo estudada, 50, que é aqui. E aqui temos um número menor que 1. Então, o que está aqui dentro, é resultado de, ó, o 0,81 é resultado de 1 menos I. Porque do 1 que estava aqui foi tirada a taxa. Então, agora vejam só. Eu vou passar o I para o lado de cá. Certo? Olha só. Vou passar o I para o lado de cá. Vai ficar 1 ali. E o 0,81 vai passar para esse lado aqui. Menos 0,81. Então não tem tanto segredo. 1 menos 0,81 você pode fazer na calculadora se achar conveniente. Ó. 1 menos ponto. Opa, cuidar com 0. 0,81. Tá lá, ó. Temos 0,19. Certo? Então, que é igual a 0,19. Cuidado, né, quando for colocar vários sinais iguais aqui para não perder a relação. 0,19. 0,19 é o quê? Vou escrever aqui do lado. 0,19 é 19%. Só que agora, pessoal, tem que tomar cuidado. Essa função exponencial aqui, ó, ela tem 19% de decaimento. Se vocês pararem para pensar no que a gente revisou antes de porcentagem, ó, aqui significa, se a gente olhar, cada vez que eu pegar o 50, eu usar um ciclo aqui de tempo, que pode ser 1, eu vou estar multiplicando por 0,81. O que é 0,81? É 81% de 50. Então, quando eu fizer essa primeira conta, o resultado que vai dar aqui é 81% de 50, ou seja, diminuiu 19%. Porque o que vai ficar é 81% do que estava ali. Vai ficar menos que 100%. Vai ficar só 81% do que já tinha. Então, ele perdeu 19%. Então, quando o número aqui ó, é 0, alguma coisa, tem que tomar cuidado. Se você olhar bem, é o que falta para 100 aqui, né? Tá? Então aqui ó, a taxa aí de 19% é de decaimento. Ó, tem o D aqui, de decaimento. Tá? Então tu não vê aqui o 19% explícito. Ok? Porque aqui ele vai mostrar o que fica a cada ciclo. Tá? Então aqui a gente mostra o que perde. Vamos para esse outro caso aqui. Ó. Temos uma quantidade inicial, né? Poderia ser temperatura, tem uma letra T maiúsculo, 14,13. E aqui temos a taxa, né? Que é 0,035. Então, opa, como o número é menor que 1,
nós já sabemos que esse 0,035 é igual a 1 menos i. A forma está com mais e menos, pessoal, porque a gente define se está aumentando ou diminuindo. A gente já sabe o resultado. Tá? Se tu usar o mais, significa que tem que ser um número maior que 1. Se usar o menos, tem que ser um número menor que 1. Ok? Vamos lá, então. O i vem para o outro lado, que é igual. O 1 já está aqui, o i foi para lá, né? E o 0,035 passa para lá subtraindo. O que nós teremos aqui? Se você não quiser se descuidar, ó, 1 menos 0,035, ó, 1 menos 0,035, ok? 0,965. 0,965. Então, vamos escrever aqui, o i é igual, se eu multiplicar isso aqui por 100, fica 96,5%. Certo? Vamos analisar de novo nossa função. Vejam só, aqui eu tenho uma quantidade t que está a cada ciclo t ela é multiplicada por 0,035. Então, eu olhar aqui, ó, do duas casas, ó, é 3,5%. Quando eu multiplicar o 14,13 por 3,5%, vai ficar só uma partinha, vai ficar menos que 5% dele. Por quê? Porque o decaimento é isso aqui, ó. Para cada ciclo ele vai decair 96,5%. Ele decai muito, decai bastante. Então o que sobra em cada decaimento é ela aqui, ó, 3,5%. Olhem, dois dígitos aqui, né? 3,5%. Tá? E isso é o que fica, porque isso é o que eu estou multiplicando. E o que cai é isso aqui, ó. A cada ciclo fica só 3,5% do valor inicial, então ele está caindo 96,5%. Então cuidado quando a função é de decaimento. Legal? Fizemos todos eles aqui, né? As funções crescentes são mais fáceis de analisar a taxa e a decrescente com um pouco menos de cuidado. Mas é fácil de ver que é decrescente porque o número é menor que 1. Ok? Para finalizar, pessoal, nós vamos pegar esse exemplo aqui, ó, que foi um exemplo que apareceu bastante aqui, que é uma função bem tradicional, crescente, 2 elevado a x. E vejam, 2 elevado a x tem uma taxa de crescimento de 100%. Ok? Muito bem. Vejam só o que eu fiz aqui, pessoal, né? O que fizemos aqui? O desenho vai ficar um pouco fora. Mas eu escrevi novamente, ó, a função 2 elevado a x, né? E o gráfico dela aqui está. Eu não coloquei números no valor de x. O que eu quero reforçar com vocês é que a função exponencial ela tem um comportamento que pode surpreender às vezes. Surpreende quem não conhece o que é uma função exponencial. A gente ouve falar assim, a pandemia teve um crescimento exponencial. O que isso quer dizer? Que ela cresce muito rápido. Mas ela nem sempre cresce muito rápido, dependendo do conceito que você está utilizando. Porque se você olhar aqui, ó, né, o valor de x, vamos supor que fosse tempo, o tempo está passando e o crescimento é pequeno. Ele não é significativo para uma determinada grandeza. Mas daqui a pouco, olha o que acontece. A função dispara. E aí o crescimento exponencial se revela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com uma função exponencial, que ela pode, pouco a pouco, não surtir, né, o crescimento que se espera, mas no determinado momento ela explode. Vamos dar uma olhada nisso aqui, pessoal, nesse diagrama que eu fiz. Ó. Imagine que isso aqui possa ser uma divisão celular ou uma taxa de contaminação. Vamos considerar uma divisão celular. Olha só, bem tradicional, ó. Ou não uma divisão celular, mas uma célula cancerígena, e ela infecta outras duas células cancerígenas. Certo? Uma infecta duas. Ok? E essa outra mesma aqui, ó, ela corrompe outras duas células, tá vendo? E a gente vai vendo que cada uma corrompe outras duas. E cada uma corrompe outras duas. Então nós temos um crescimento, ó, de 100%. 1 vira 2. Certo? De 1 passou para 2, cresceu 100%. Essa daqui, né, também 100% e assim por diante. E aqui para baixo também. Agora eu quero observar com vocês, ó. Pena que ficou um pouco grande aqui, não cabe tudo na tela. Mas vejam só. Aqui nós temos uma. Vamos considerar a célula cancerígena, né?
Uma somente. Como ela teve o crescimento de 100%, vejam só aqui, ó, agora se transformou em duas. Certo? Se você olhar aqui, ó, nessa linha, ó, né, ó, essa se transformou em duas, e aqui eu também tenho duas. Então, uma, duas, três, quatro. Lá embaixo. E aqui, ó, se você contar a outra fileira, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É sempre uma célula contaminando ou corrompendo outras duas. E aqui na última coluna, ó, um, dois, e vocês vejam o diagrama. É sempre uma em duas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O que você percebeu? Que realmente o que está acontecendo aqui é essa função que nós temos aqui. Vejam só. Isso aqui é 2 elevado a zero. Isso aqui é 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4. E como se isso aqui, ó, é o número de ciclos. Aqui é um ciclo, dois ciclos. Ou desculpe, aqui é um ciclo, dois ciclos, ó, um ciclo, dois ciclos, três ciclos. Assim que é o ciclo inicial, né? A gente só tinha uma célula. Ok? Então aqui foi um ciclo, dois ciclos, três ciclos, quatro ciclos. Em 10 ciclos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 2 na 10. Em 11 ciclos, 2 na 11. E aqui 2 na 12. Acontece que 2 na 10, pessoal, é 1024. Acontece que 2 na 11 é 2048. Acontece que 2 na 12 é 4096. Agora vejam, pessoal, se isso aqui, ó, o número de ciclos aqui, vamos supor que for o número de semanas, né, ou até o número de meses, isso aqui foi o desenvolvimento do câncer numa pessoa? Não é assim, né, pessoal, tão simplificado, mas é só para a gente entender o que acontece. No começo, ela tem poucas células, né, mutantes, ou células que foram corrompidas pelo câncer. Poucas. Então você praticamente não tem sintoma. Né? São poucas células, o corpo não chega a reagir com isso. Mas depois de alguns ciclos, ó, vejam só, comparando, pessoal, se for o número de semanas daqui, ó, né? 4 semanas para 12 semanas, olha a diferença dos números. E notem, pessoal, aqui nós temos duas, aqui nós temos quatro células que foram corrompidas na segunda semana, mas eu já tenho quantas? 4, 5, 6, já tenho 7. Aqui, pessoal, na 12ª semana, nós temos, só naquela semana foi corrompida 4.096, mas nós já temos 4.096, na semana anterior 2.048 e 1.024, tudo isso aqui se soma, então 4, 5, 6, temos mais de 7.000 já. Só naquela semana foi isso aqui, ó. Então essa é aquela explicação por que uma pessoa às vezes descobre o câncer muito tarde, porque no começo ela praticamente não tem sintomas, são poucas células. Quando o câncer dá aquela embalada, vamos dizer assim, ele já corrompe muitas células rapidamente e aí a pessoa começa a ter os sintomas e pode ser tarde demais. Que é o que acontece aqui, ó. Embora aqui o X seja negativo, né, pessoal? Né? Para valores de tempo, mas ele tem um crescimento pequeno, a pessoa não sente, de repente, pum, ele explode. A gente vê assim, pessoal, situações como essa, por exemplo, quando você vê uma laranja lá que está em cima da mesa, na fruteira, ela tem um bolorzinho pequenininho lá, uma laranja ou outra fruta qualquer. Você passa pequenininho, não dá bola. Aí você vai no dia seguinte, metade da laranja já está com bolor ou com alguma coisa assim. Porque acontece esse crescimento aqui, ó. O mesmo acontece também, pessoal, com financiamento. Antigamente era muito comum financiamento. Ah, mas a prestação é 300, é 1% ao mês, e 300, 1% dá 3 pila. Né? Pouquinho. Então ela começava assim, ó, pouquinho, daqui a pouco disparava. Era muito comum em tempos passados, pessoas que faziam o financiamento com juros sobre juros, a parcela crescia pouquinho no começo, daqui, passado alguns meses, alguns anos, a pessoa tinha que refazer o financiamento, porque a parcela disparava. Só que no começo ela olhava, mas está aumentando um pouquinho a parcela, né? 1%, 0,5%, não crescia nada. Só que chegou uma hora que ela não dava mais conta de pagar, teve que refazer o financiamento em virtude de não conhecer o crescimento exponencial, que é juros sobre juros ou juros compostos. Tá? Hoje em dia isso é bem menos comum, né?
As parcelas normalmente são fixas ou ela tem um decaimento. Os juros continuam lá, mas ele tem um decaimento nas parcelas, ou as parcelas são fixas para que a pessoa possa se planejar. Ok? Então, pessoal, isso aqui ó, é um exemplo por que se faz o distanciamento, numa pandemia, porque rapidamente isso aqui foge do controle. Imagine, pessoal, distanciamento social numa pandemia. Uma pessoa, né, teve contato com duas, conseguiu transmitir o vírus para duas pessoas que não são da família. Vejam só, duas pessoas pode ser pouco dependendo do convívio. Né? Foi no trabalho e teve contato com duas pessoas só. Pode ter tido contato com muito mais, mas transmitiu para duas pessoas. Essa outra pessoa chegou em casa e transmitiu para uma pessoa da casa e um vizinho. Essa pessoa transmitiu para uma pessoa da casa e uma outra pessoa da casa. Essa outra pessoa da casa saiu para o trabalho e transmitiu para mais duas. Do lado de cá nós temos essa pessoa transmitiu para duas pessoas da família. Essa pessoa aqui teve contato com o namorado, transferiu para o namorado, e essa pessoa aqui transferiu para uma pessoa que encontrou no mercado. E assim, rapidamente, pode se perder o controle. Por isso a preocupação. Certo? Então, quando se fala com crescimento exponencial, também pode se falar um crescimento geométrico. Vocês consultarem o material de vocês, vocês vão ver que o crescimento exponencial também cresce conforme uma progressão geométrica. E lá no material de vocês eu mostro, faço uma comparação entre uma função exponencial com uma progressão geométrica, que é isso que acontece. Tá? Que a progressão geométrica também explica muito bem isso aqui, e na verdade é pode ser o mesmo crescimento, apenas tratando de um ponto de vista matemático diferente. Tá? Tá aí alguns casos de função exponencial. E o decaimento exponencial também acontece, só que é ao contrário, né? Tá? Decaimento exponencial também acontece, só que a taxa de crescimento, ou melhor, a taxa não é de crescimento, de decaimento. Decaimento exponencial, teste de carbono 14, que é feito para determinado tempo de fósseis e coisa e tal. Certo? Aí está, pessoal. Faça os exercícios, anotem as dúvidas e a gente se vê em breve. Valeu!